Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Amém. Por favor, querido irmão e irmã, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Adorado é o Senhor na igreja, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Já sentimos a presença dele em nosso meio, e ele já falou conosco através dos louvores, através das mensagens cantadas, que primeiramente para ele é louvor, e para nós mensagens que falam ao coração. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, está escrito assim a palavra do Senhor Jesus: eis que venho cedo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Por favor, pode se assentar, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Meus irmãos, aqueles que são atentos aos detalhes que acontecem em meio ao culto, puderam observar que um dos hinos da harpa cristã cantado nesta noite falava sobre a volta de Jesus Cristo. Também o departamento de jovens louvou ao Senhor com uma canção falando a respeito da volta de Jesus Cristo. Em tom de brincadeira, não pejorativo, mas em tom de alegria, o nosso irmão Felipe, ao louvar, disse que está aguardando a volta de Jesus. Ontem, ali no culto na praça, nós falamos sobre um dos sinais que haveria de acontecer quando Cristo estivesse para voltar. E nós, tanto uma pessoa como o pastor Ezequiel, que é o pastor com a maior carga de responsabilidade sobre a igreja, como nós, obreiros auxiliares, nós precisamos ter o senso de urgência. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia é uma fonte inesgotável, imensurável, de assuntos, de temas, para todo e qualquer pregador pregar. E o pregador, por vezes, ele recebe a inspiração de forma poderosa. Deus abre o coração dele e coloca a palavra. Outras vezes, o pregador está estudando as Escrituras e o Espírito Santo prende ele a um texto, a um assunto específico. Outras vezes, este mesmo Espírito que habita em nós, servos de Deus, em todos nós, ele nos faz ter o senso de urgência, porque logicamente que todos os assuntos são eles importantes, todos os assuntos são importantes, mas para aqueles que estão de malas prontas para viajar, o assunto mais importante no momento é a viagem. Para uma igreja que crê no arrebatamento, para uma igreja que crê que Jesus vai voltar para buscá-la, e é uma igreja atenta aos acontecimentos, sem sombra de dúvidas, o assunto arrebatamento será um dos principais assuntos a ser pregado no púlpito e estudado nos lares.
E é interessante que o nosso irmão presbítero Rufino, ele também vai falar neste culto a respeito deste assunto. Lendo Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem está atento ao culto pôde perceber que mais uma vez o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações, nos fazendo lembrar que o relógio avança e avança rapidamente, e que a meia-noite escatológica, quando o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja, está chegando. Aleluia. Nós vivemos em um período, irmãos, onde tem pessoas que ele quer controlar as pautas, os temas e as mensagens pregadas. E tem pessoa que se incomoda, mas este assunto de novo? Sim, de novo, porque eu preciso ouvir sobre este assunto, porque você precisa ouvir sobre este assunto. E como eu disse, o pastor e nós, obreiros auxiliares, temos a responsabilidade para com Deus e para com a comunidade, para com a igreja local. Levando em conta esta responsabilidade, o apóstolo Paulo, certa vez, certamente pensando nisso que eu estou dizendo aos irmãos, ele escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3 e versículo de número 1, dizendo que ele não se importava com que alguém fosse pensar, se ele tocasse em um assunto várias vezes ao longo da carta, ao longo de uma pregação, ao longo da vida. Ele diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Eu, dizendo Paulo, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo está dizendo: eu não me preocupo se eu ser repetitivo, eu não me preocupo se eu falar do assunto várias vezes, desde que este assunto seja segurança para vós, desde que este assunto venha se reverter em bênção para as vossas vidas. Aleluia. O obreiro não tem que ficar preso, irmão, aos métodos humanos. O obreiro não tem que se preocupar, irmãos, em sempre querer trazer novidade. Tem ministérios por aí que o povo já não sabe mais o que inventar. Tem ministérios por aí que o pastor falta colocar nariz de palhaço e ficar agradando o povo com palhaçadas, tentando trazer novidade constantemente. Eu digo aos irmãos, o ser humano, ele nunca vai se satisfazer na busca pela novidade. Porém, quando nós pregamos várias vezes um assunto tão importante quanto o assunto arrebatamento da igreja, nós estamos prevenindo a igreja, nós estamos imunizando a igreja, nós estamos despertando a igreja para o fato que Jesus Cristo está voltando, e voltando em breve. Aleluia, aleluia. Não precisamos nos preocupar se pregarmos a mesma mensagem, o mesmo assunto constantemente. Eu me lembro uma vez de ter escutado de um evangelista que já partiu para o Senhor. Na época, o evangelista Gentil Burborema trabalhou com o pastor Ezequiel, no período em que eu congreguei com eles ali no conjunto Semíramis em Londrina. Aquele irmão, ele gostava de pregar e contar histórias, e ia assimilando uma coisa com a outra, e tornava muito fácil a compreensão da sua mensagem. Um senhor de idade, experiente. E ele disse que certa vez um obreiro estava dirigindo uma congregação, e um dos bacanas, dos poderosos daquela congregação foi no templo sede reclamar daquele obreiro. E chegou no templo sede e disse: pastor, presidente, eu já não suporto mais aquele obreiro que o senhor nos mandou. E o pastor presidente, muito sábio, disse: mas o que está acontecendo? Fala para mim, meu irmão. E o camarada reclamou: aquele obreiro que o senhor mandou prega sempre a mesma mensagem.
prega sempre o mesmo assunto. E eu, o pastor presidente, como não era bobo nem nada, disse para ele: então me descreva do início ao fim a mensagem que aquele irmão prega constantemente. E aquele bacana, reclamador, murmurador, ficou em choque, porque ele não lembrava completamente da mensagem que o velho pastor pregava para ele constantemente. Ele disse: pastor, eu não consigo me lembrar de tudo. E aí aquele pastor presidente disse: então volta para a congregação, sossega e fica no banco ouvindo o teu pastor pregar até você decorar e aprender a mensagem e descer para o teu coração e fazer efeito na sua vida. Irmãos, quando o assunto se trata de arrebatamento, nós precisamos sempre estar sendo lembrados por Deus. Nós precisamos sempre estar sendo lembrados por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. A igreja de tempo em tempo precisa estudar e meditar sobre este assunto. Observe, querido irmão, que no capítulo 22 de Apocalipse, Jesus, em um único capítulo, cooperador, irmão Julián, vai falar várias vezes deste mesmo assunto. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Jesus diz assim: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Não importa quantas vezes você escutou, não importa quantas vezes você ouviu, o que importa é que você venha guardar as palavras da profecia deste livro. O que importa é que você venha praticar as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. Aí do 7 ao 12, Jesus fala de algumas coisas mais, através da revelação que o anjo traz a João na ilha de Pátimos. Aí no versículo 12 ele volta a dizer: eis que cedo venho. Ah, mas Jesus, mas o Senhor já falou sobre isso agora há pouco. De novo? Sim, de novo. De novo, porque você precisa se preparar, porque você precisa estar atento, porque quando eu vier, eu vou vir como um ladrão, não vai dar tempo de você se preparar. Por isso eu falo e falo de novo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 12. Aí Jesus começa a falar de novo de outros assuntos, aparentemente aleatórios, mas não o são. E aí ele chega no versículo 20 deste mesmo capítulo. E aí tem irmão e irmão que vai dizer: mas aquele pregador é chato, hein? Fica falando sempre da mesma coisa. Então você vai achar Jesus chato, porque ele falou 3 vezes da mesma coisa, do mesmo assunto. Versículo 20: aquele que testifica estas coisas diz o que, irmãos? Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, este assunto para mim não é repetitivo. Sabe por quê? Porque é tudo o que eu quero, é tudo o que eu espero. E quando nós queremos algo, quando nós esperamos por algo, nós só pensamos naquilo, nós só imaginamos aquilo. Aquilo chega a fazer imagens no nosso cérebro. Você já ouviu falar de visão seletiva? Quem já ouviu falar de visão seletiva aqui? Levanta a mão. Visão seletiva. A irmã está lá com o dinheirinho no banco, o casal, a irmã diz: amor, bem, vamos comprar um carro branco, uma caminhoneta Hilux. Vou pegar aqui um exemplo aqui do nosso querido pastor, que esse tempo atrás foi abençoado com isso, né? Irmão, visão seletiva. Quando a pessoa quer uma coisa, ele passa na rua, passa 2.000 carros vermelhos, 3.000 carros preto, 50.000 carros cinza, ele só enxerga o branco e a Hilux branca. Visão seletiva. Ele quer aquilo, a mente dele cria uma seletividade. O nosso coração não deve ser diferente, querido irmão. Se você deseja o céu, você deve pensar no céu, você deve sonhar com o céu, você deve se dedicar para ir para o céu. Aleluia,
aleluia, nos desprendamos das coisas desta vida, nos desprendamos das coisas desta terra e foquemos no céu, foquemos no céu. Jesus, ele fala e fala várias vezes com a sua igreja: eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho. Para quê? Para criar em nós uma visão seletiva, e quem tem visão do céu só pensa no céu, se prepara para o céu, está caminhando e pensando na glória no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que cedo venho, aleluia. Não vai demorar, não vai demorar. Tem crente, irmão, que já não acredita na volta de Jesus Cristo. Tem igreja, irmãos, que já não acredita na volta de Jesus Cristo. Tem cristão que duvida, que acha que é um conto, que acha que é uma história, uma ficção. Aqui no Ocidente, se você sair nas ruas agora, aqui no Brasil, mesmo um país tão corrupto quanto o nosso, mesmo um país que pega dinheiro da saúde e da educação, desvia e investe numa marcha gay, numa parada gay, um país profano como o nosso, se você sair nas ruas agora e perguntar para as pessoas se elas creem em Jesus Cristo, a maioria vai dizer que crê. A maioria vai dizer que acredita que este personagem, Jesus Cristo, existiu. Mas através do que elas acreditam? Através da Bíblia. Não existe um outro meio para se saber de Cristo a não ser através da Bíblia. Mas veja, a pessoa crê que Jesus existiu, mas tem dificuldade para crer na totalidade das Escrituras. Porque para você crer que Jesus existiu, você precisa acreditar que Ele existiu conforme a Bíblia, e não conforme a tua crença, a tua imaginação. E o nosso presbítero irmão João falou aqui de milagres. E eu digo aos irmãos, para Jesus existir, não foi necessário um milagre? Hã? Sim ou não? Ou nós ouvimos dizer constantemente que uma virgem dá luz? Hã? Rapaz, eu conheço lá no bairro que eu moro lá umas 4 mulheres que eram virgem e deu luz. É assim? Não. É algo único na história. É algo que nunca existiu na história. Jesus, irmãos, quando o profeta Isaías diz no capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. A primeira descrição do nome de Jesus que Isaías vai dar aí é que Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. E um dos motivos dele ser maravilhoso está no fato da maneira como ele nasce. Não é maravilhoso, irmão, o fato de alguém nascer de uma virgem? Não é maravilhoso, irmão, o fato de alguém ser gerado pelo Espírito Santo no interior, no ventre de uma virgem? Não é maravilhoso, irmão, alguém ser o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus habitando entre nós? Não é maravilhoso isso? Aleluia. Se eu creio na existência de Jesus, eu preciso crer na existência de milagres. Eu preciso crer que este Deus, Ele é poderoso para fazer algo que nunca foi feito, que nunca aconteceu e que talvez nunca poderá acontecer. Isso falando em regra geral. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é Príncipe da paz.
Este é o Jesus que você serve, este é o Jesus que a igreja serve, este é o Jesus que prometeu que vai buscar a sua igreja. Ele é maravilhoso, Ele faz coisas maravilhosas, Ele é Deus forte, Ele tem o poder de arrebatar milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, e este dia está chegando, aleluia, aleluia. Isaías no capítulo 7, versículo 14 do seu livro diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará o quê? Um sinal. A primeira vinda de Jesus a este mundo foi precedida de sinais. Eu não tenho tempo para falar de todos eles, mas a primeira vinda de Jesus a este mundo foi precedida de sinais. E um dos sinais é que uma virgem, uma moça jovem, que ainda não se relacionou fisicamente e sexualmente com o seu noivo, o seu esposo, uma virgem, conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aleluia, aleluia. A vinda de Jesus a este mundo, querido irmão e irmã, foi precedida de vários sinais, de muitos sinais. A primeira vinda foi precedida de sinais, guarde isso na tua cabeça. Números capítulo 24, versículo de número 17. Números 24, versículo 17 diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Uma o que, irmãos? Estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Nos dias de Moisés, um antigo profeta e agora falso profeta chamado Balaão, ao tentar amaldiçoar o povo de Deus, sendo ele contratado por dinheiro por Balaque, quando ele foi para amaldiçoar o povo de Deus, o Espírito de Deus, que é soberano e tem o controle de todas as coisas, tomou ele. E a maldição foi transformada em bênção, de maneira que este homem teve uma revelação. E ele fala publicamente esta revelação, dizendo: eu estou vendo que vai surgir no céu uma estrela, um sinal. Uma estrela vai proceder de Jacó. Aí, querido irmão, você vai para o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 2, versículo 1 e versículo 2. Os magos do Oriente que conheciam esta profecia, que esperavam ansiosamente pelo cumprimento desta profecia, diz a Bíblia: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2: e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia! Estes homens aguardavam o cumprimento da profecia, e porque eles aguardaram, o Senhor Deus, que é bondoso, fiel à sua santa palavra, permitiu que eles vissem, permitiu que eles enxergassem, contemplassem a estrela que surgiu nos céus, no dia em que Jesus nasceu, no dia em que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, chegou a este mundo tenebroso. Uma estrela raiou no céu, aleluia, dando um sinal que tinha chegado o Senhor do universo. A primeira vinda de Jesus foi precedida de sinais. Um outro sinal que precederia a primeira vinda de Jesus está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9,
versículo de número 25. Preste atenção, está escrito assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, até a vinda do Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas o tempo será de angústia. Eu vou resumir de forma muito rápida esta profecia. O povo de Israel estava disperso no cativeiro babilônico. O povo de Israel estava vivendo em terras estranhas. Entre também aqueles que estavam sendo exilado, estava o profeta Daniel. E Deus mostra para ele, diz para ele, eu estou resumindo a profecia. Deus diz para ele: Daniel, quando for dada a ordem para que a cidade de Jerusalém seja restaurada, para que os seus templos que estava destruído, o seu templo que estava destruído seja reedificado, haverá um período, e este período ele data-se aproximadamente 483 anos. Deus diz, preste atenção nisso, quando sair a ordem, esta ordem foi dada pelo rei Ciro o Grande. A Bíblia fala lá em Isaías 45 sobre ele. O rei da Pérsia, ele assina um decreto dizendo para que Neemias, Esdras, para que o povo de Israel voltasse e reedificasse Jerusalém e o templo do Senhor. E além de assinar aquele decreto, ele dá o dinheiro necessário para aquilo acontecer. Preste atenção nesse detalhe. E daí Deus diz, quando esta ordem for dada, aproximadamente 483 anos vai aparecer o Messias. Ele vai aparecer, ele vai chegar. Agora eu quero que você linke esta situação com a situação contemporânea. Por quê? Porque do ano 70 depois de Cristo até o ano de 1948, o povo de Israel esteve disperso pelas terras estrangeiras, sem o domínio da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém feita um monturo, sem o domínio das terras que pertencem a Israel. Mas aí no ano de 1948, 14 de maio, acontece a independência de Israel. E aquela nação, agora com aproximadamente 80 anos, vem se levantando, vem se reedificando, vem avançando e tomando todos os territórios que um dia foram deles. E isso, irmão, não é nada mais, nada menos do que um milagre da parte do Senhor Deus. Aleluia, aleluia. E Jesus vai usar isto para a igreja. Jesus vai dizer em Lucas capítulo de número 21, Lucas capítulo 21, a partir do versículo de número 28, Jesus vai dizer que isto era um sinal para a igreja. Jesus diz o seguinte: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 29, e disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira. A figueira é Israel. E ele diz: e para todas as árvores, as demais árvores são as nações da terra. Jesus diz, quando já começam a brotar, ou seja, quando ela começar a renascer. Os irmãos sabem que a figueira, como a videira, um período do ano ela cai as folhas, ela seca, parece que morreu. E Jesus está dizendo aqui, do ano 70 até 1948, alguém vai olhar para o povo judeu e vai dizer: esse povo acabou. Não tem terra, não tem pátria, não tem nação, está destruído. Mas de repente a figueira começa a brotar.
de repente a figueira começa a brotar. E aí Jesus diz: vocês devem olhar para a figueira quando ela começar a brotar. Vós sabeis, vendo-as, que já está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Versículo 33: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está voltando, e Israel é um sinal da volta de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Um povo pequenino cercado de milhões de árabes, milhões de islâmicos, que todos os dias rezam a Alá na intenção de destruir Israel. Mas foi Deus quem plantou aquele povo, e aquele povo é para a igreja um sinal de que Cristo está voltando, de que Cristo está voltando. Aleluia. Eis que venho sem demora, eis que cedo venho. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o Senhor Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 13. Segundo Pedro 3,13. Se você crê nesta promessa, leia junto comigo. 1, 2, 3. Mas nós você aguarda novos céus e nova terra? Você está se preparando para ir para lá? Aleluia, aleluia. Partindo para a conclusão, para nós passarmos a palavra, que ainda temos um trabalho a ser realizado. Jesus prometeu voltar e buscar o seu povo. As pessoas creem na primeira vinda, mas não conseguem crer de todo o coração na segunda. Assim como na primeira os homens não se prepararam para receber o Messias, foi ele recebido em uma colcheira, em um estábulo. Assim também a segunda vinda de Cristo, infelizmente a maioria das pessoas não estão se preparando para recebê-lo. E nós, como obreiros do Senhor, como igreja do Senhor, precisamos alertar a cada um de nós e também ao mundo que Jesus está voltando. E a sua volta, irmão, será repentina, será rápida. Mateus 24, 27, Mateus capítulo 24, versículo 27 diz: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando a chuva está caindo e os raios estão caindo, você se prepara para o raio? Eu vou ficar aqui atento, que ele vai aparecer ali. De repente ele aparece lá. Quem sabe onde ele vai cair? Quem consegue medir a velocidade dele? Quem consegue ficar com a máquina fotográfica esperando ele chegar? Assim como um relâmpago será a vinda do Filho do Homem. Não vai dar tempo de se preparar. Eu vi que tem bastante visitante em nosso meio. Se tem algum visitante que ainda não é cristão, autêntico, genuíno, que ainda não aceitou Jesus e abandonou os seus pecados, saiba, não vai dar tempo de você se preparar. Hoje você tem oportunidade. Assim como não dá tempo de se preparar para a volta de Jesus, não dá tempo de se preparar para a morte. Não dá tempo. Eu posso estar aqui e me dar um negócio no coração e eu cair em 5 segundos, talvez até menos, devido ao peso e à gravidade. Não dá tempo de se preparar. Aceite a Jesus hoje. Confesse a Ele os teus pecados hoje. Se entregue a Ele hoje. Não vai dar tempo de se preparar.
O apóstolo São Paulo vai refletir sobre isso em 1 Coríntios 15:52 e vai dizer: no momento, num abrir e fechar de olhos, uma piscada de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Milésimos de segundo foi a fração de tempo que Mateus conseguiram descrever a volta de Jesus Cristo. Milésimo de segundos. Ele vai vir. Ele vai vir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ladrão, ele é bem vagaroso, é assim? Ele anda igual uma tartaruga, é assim? Preguiçoso, abrindo a boca, vou roubar uma casa ali. É assim? É assim? Ladrão sai falando para todo mundo: vou roubar aquela lanchonete agora lá, cara. É assim? Ladrão chega num lugar, vê uma peça que custa 10 mil reais. Tem uma peça que custa 10, mas eu vou levar aquela ali que custa 50 centavos. É assim? Não. Ladrão age rápido e vem para buscar coisas de valor. Se um ladrão entrar numa casa e não levar coisas de valor, esse ladrão é um burro. Ladrão vem para buscar coisas de valor. Jesus vai agir rápido, e Jesus vai vir para buscar aquilo que de mais valor tem na terra, que é a tua vida. Por você e por mim, pela igreja, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Se coloque de pé, por favor. Apocalipse 22:11. O pastor está sugerindo uma referência. Vamos lá. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho. Como você está? Querido amigo visitante, você veio participar deste culto. Certamente alguém te convidou. Essa pessoa que te convidou você foi usada por Deus. É necessário dizer que se você morrer hoje sem Jesus, sem o perdão dos teus pecados, você vai para o inferno. É necessário dizer que se Jesus voltar e arrebatar a igreja hoje, você fica. Mas se você aceitar a Jesus, entregando a sua vida a Ele, confessar os teus pecados a Ele, hoje a tua passagem é carimbada por Jesus. Hoje a tua salvação é dada a ti gratuitamente por Jesus. O meu tempo já estourou. Nós não estamos aqui vendendo fruta na feira. Nós estamos falando de algo muito sério, que é a tua salvação. Eu quero perguntar para você: você quer receber oração aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Querido amigo visitante, levante a sua mão assim, nós iremos orar por você. Você quer a oração recebendo Jesus como Senhor e Salvador da tua alma? Levante a sua mão assim, nós iremos orar por sua vida. É apenas um gesto, é apenas um passo que você dá para Deus. Tem alguém no nosso meio que deseja aceitar a Jesus ou reconciliar-se com Jesus? Alguém que serviu a Deus e está afastado? Levante a sua mão, nós iremos orar por você. Tem alguém? Não tem? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo nós te louvamos e te exaltamos, adoramos o teu santo nome. Oh Senhor Deus, nos ajuda a crer e pôr em prática a tua santa palavra. Oh Senhor Deus, nos ajuda a aguardar ansiosamente a sua volta. Abençoa a igreja aqui no Jardim Silvino, abençoa os nossos amigos visitantes, os crentes fortalece, aquele que ainda não é crente, venha salvar para a glória do teu santo nome. Abençoa o nosso país, livra o nosso país destes homens maus. Em o nome de Jesus nós oramos, amém e amém.